Tem um delay, né? Vamos lá, gente. Boa tarde. A gente está no meio do Siddharth, né? Agradeço a todos que estão acompanhando desde as 8 da manhã aí. Então, a gente está na última mesa de hoje e depois a gente vai ter uma aula de abertura mais presencial. Então, a gente está bem no meio do Siddharth porque ainda temos 4 mesas para acontecer, tá? Que vai ser na terça-feira pela manhã, começando às 8 da manhã, e também na quarta-feira, às 8 da manhã. 2 mesas na parte da manhã, na terça e na quarta. Boa tarde, né? Meu nome é Nívia e eu integro aí o grupo de organização do segundo Siddharth, uma ação entre amigos, entre diretores de arte, pesquisadores, professores, né? Somos 5 que decidimos produzir o evento e fazer conexões e pensar a direção de arte. Meu nome é Nívia Faso, faz parte também da organização Iomana, Benedito, Tainá e Beth. Tá? A gente quer agradecer, né, esse evento que é realizado pelo PPG Arte da Cena da UFRJ, que tem o apoio da FAPERJ e tem o apoio também da SPM Rio, do Forcine e da AGCine, Agência Experimental de Cinema da Estácio, no Maracanã. Tá? Aqui a gente, nessa quarta mesa, a gente vai ter 4 trabalhos a serem apresentados e eles já estão aí, né? Que a gente tem a Lalesca, a gente vai ter também que tem o trabalho que ela inicia falando, na sequência, o Tiago Estevão, a Maria a Rosane, que vai estar, e a Luísa de Oliveira. Tá? Uma informação importante é que fique até o final, né, da live, a gente vai botar ali um forms para poder ter o certificado e as desejadas horas AAC, né, que todo estudante quer no final. Mas é importante não só apenas registrar que está na live, mas também fazer a inscrição lá no site do NIDA, tá? Então, e segue também a gente no Instagram para saber as novidades, tudo do nosso evento e dos futuros, tá? Dos futuros eventos. A gente vai ter, então, a gente pode começar, né, com a nossa primeira, cada participante vai ter aí, né, cada comunicação, são 15 minutos. Então, a gente começa com o trabalho da Lalesca Viegas Cantarelli, Alexandre Severo e Vivian Herzog, que vai falar Povo do Morro, de Concha, um relato sobre pesquisa de materialidades para curta-metragem de animação. Quem vai apresentar é a Lalesca. Obrigada, Lalesca. Então, são 15 minutos para você apresentar o seu trabalho. E depois, no final de todas as apresentações, a gente faz as considerações, o nosso debate. Maravilha, então. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeito, tá. Então, gente, uma boa tarde. É uma alegria estar aqui apresentando esse trabalho, que ele já vem sendo desenvolvido daí um tempinho, né? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho desde o começo do ano. O professor Alexandre e a professora Vivian não conseguiram estar presentes, eu estou trabalhando com eles, né? E esse trabalho ele vem aqui da Universidade Federal de Pelotas e ele é a respeito de uma pesquisa de materialidades para o curta que se chama Povo do Morro de Concha, um relato sobre essa pesquisa que nós estamos fazendo aqui. E como é que isso se dá, né? Esse trabalho ele está buscando relatar, né? Ele está documentando o processo que a gente está vivendo, né? Esse processo de direção de arte, que inclusive é o primeiro que eu estou participando. Eu já tenho experiência com figurino, mas é a primeira vez que eu tenho experiência com a direção de arte em si. E daí eu trouxe ali um excerto da Vera Hamburger, né? Que ela fala a respeito de que esse movimento, né, de teste de material para figurino, ele é uma das partes do processo de direção de arte, né, que ele está acontecendo. E por ter mais facilidade com o figurino, por já ter experiência, eu comecei por ele para a gente conseguir dar seguimento no processo, né? E aqui, falando um pouquinho sobre esse roteiro, né,
que é o roteiro que suleia a pesquisa, ele é baseado na existência de povos migratórios que utilizavam a região litorânea do Rio Grande do Sul como estrada de passagem, construídos sambaquis, que são estruturas que tem na beira das praias aqui do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também tem. E essas estruturas, elas tinham muitas coisas, elas poderiam ter fragmentos de conchas, fragmentos líticos, e esse recorte temporal, ele se dá há mais de 2.000 anos atrás, ou seja, cerca de 1.000 anos antes da chegada dos povos originários tupi-guarani à região, né? Então, ele fala muito sobre a habitação pré-histórica dessa região na qual a gente vive, né? Que é uma região que, aqui o sul do Brasil, ele é lembrado pela ocupação dos imigrantes, pela ocupação pelos tropeiros, mas não se falam desses povos originários que ocuparam o sul do Brasil. Então, a ideia do curta é mostrar um pouco dessa história e é mostrar um pouco dessa vivência, né, de algumas pesquisas que já existem, mas também falar sobre o sul e esse litoral do sul como um lugar de passagem. Bom, e aqui eu tenho uma das primeiras partes desse processo que a gente fez, que foi estruturar um mood board com referências primárias para cenografia e figurino. Vocês podem ver que aqui tem a Luzia, né, que faz parte da etnia dos homens da Serra Pelada e tudo mais, pessoal daqui, tem pessoal do Nordeste e tudo mais. O povo sambaqui, ele é da mesma época, então é interessante, dá para ver ali algumas fotos de como se formam as dunas aqui no litoral sul, né? E aqui alguns animais que existiam desde aquela época, e os fragmentos de concha e os fragmentos de pedra que eram trazidos, e muitos são baseados em formas de animais, né? Que a gente chama de zoólitos. E aí a gente foi pegando muitas dessas referências, né? O litoral aqui no Rio Grande do Sul, ele tem essa faixa de areia super extensa, né? E aí isso é muito característico, e isso era utilizado como um trajeto de caminhada por esses povos, né? E quando a gente vai pensando esses povos, a gente vai pensando como eles vivem, né? E tudo mais, para a gente conseguir fazer, né, o nosso curta para que ele passe a imagem que a gente quer que passe. E a gente, né, nós resolvemos estruturar um processo, né, de como a gente queria que fosse como é que a gente estruturasse essa direção de arte, né? Então, de primeiro, a gente fez uma leitura inicial do roteiro, né? Teve ali um contato com a história. E aí, as referências prévias, né? Quais ideias visuais e situações isso vai emergindo, né? E aí, a primeira ideia foi essa questão da faixa de areia super extensa do litoral. Delinear um espaço-tempo, que aí é delinear esse espaço de isso é ficção, isso é realidade, né? Onde que isso se baseia? Existem questões que são reais, mas também existe uma certa liberdade artística, porque as fontes são um pouco escassas, né? Que a gente teve acesso por hora. Então, alguma coisa, sim, existe a leitura de quem vai fazer o curta, né? Aí, isso também tem tudo a ver com o ponto de vista e com a questão de refinamento de ideias. E aí, essa pesquisa que a gente traz agora, a gente está tendo até agora, até o momento que foi escrita a pesquisa, a gente já teve ali a ideia dos concepts, e aí, então, os testes e a direção de fotografia, eles estão acontecendo por agora, né? E aqui a gente tem um pouco, né, como a gente definiu, que figurino, né, e direção de arte, eles têm muito a ver com esses 3 pequenos retângulos que nós temos, que é o espaço, o corpo e as materialidades. Eles vão interagindo, e isso vai fazendo com que a ideia de poética visual vá acontecendo, né? O espaço em que se dá, o corpo, que pode ser um corpo real ou pode ser um corpo de um boneco de massinha, e as materialidades, como elas vão interagindo, né? O figurino, a cenografia, como isso vai interagindo com o corpo que executa a ação. Aqui a gente tem especificado como se deu esse mood board, é o que é algumas primeiras ilustrações de figurino, né? Por ser um clima muito frio aqui, vocês podem ver que eu estou coberta, aqui está fazendo 10, 12 graus, né? Aqui é um lugar frio e o vento é muito forte.
Então, as roupas que se tem ideia que se usava esse povo sambaqui eram roupas muito, né, quentes, com peles de animais e alguma costura rudimentar. E cerca de 7 mil anos antes, ventos fortes, caçada, na mão de, inclusive, um dos personagens ali, a gente tem uma embarcação que a gente chama de pelota, que vem justamente dessa tradição originária que se usava para atravessar córregos feita de couro. E uma das inspirações foi o povo Tehuelche, que é um povo da Terra do Fogo, né, do extremo sul da América Latina, que era um povo que era andarilho e utilizava capas assim de peles de animais para se defender, né, do tempo aqui que é muito, né, um sol que pode ser muito forte ou então esse vento e esse frio. Então essas eram as roupas que eram utilizadas e foram a inspiração. E aqui no próximo slide a gente tem como esse processo foi se dando nas materialidades, né? As cores que foram escolhidas e como isso se deu, algumas referências em tecido, outras referências em couro mesmo, é couro bovino, essa capa branca, e do lado alguns testes de como ficaria o uso de látex, né? Na construção desse figurino. E aí essas aplicações que a gente vê nessa textura do látex, que seria essa textura mais à direita, né, da imagem, é a textura de tinta relevo em cima do látex, que aí era para ver como isso formava a textura, se isso ficaria mais parecido com couro ou não. Assim foram se dando, né, os nossos trabalhos aqui. Esses bonequinhos, eles são feitos em biscuit, e aí eles têm a estrutura de arame, né, e daí foi tentando fazer uma fisionomia que lembrasse, né, os povos sambaqui, de acordo com as reconstruções arqueológicas que existem deles, e os primeiros testes de caimento. E aqui na próxima imagem é como nós estamos no estágio atual, que nós temos 2 tamanhos de protótipo, né, de personagem, que é esse tamanho menor, que mede por volta de 10 centímetros, e o tamanho do boneco articulado, que mede em volta de 35 a 40 centímetros, se não me falha a memória, são 40 centímetros, né? E eles estão vestindo a mesma roupa, vocês podem ver ali na imagem do meio, que é a mesma roupa que os dois estão sendo usados. E ali temos uma foto do processo de teste de fotografia, como ele está acontecendo, né? Nesse momento. E tem sido bastante interessante poder retratar, né, o processo de criação desse curta-metragem. E eu coloquei aqui são as inconclusões, porque o nosso processo ele está iniciando agora, né? É possível concluir que esse método que foi elaborado a partir das interações, das conversas que eu tive com os professores, ele foi um método que auxiliou muito na pesquisa de figurino, porque ele ajudou a delinear o espaço-tempo e a natureza dos personagens da narrativa, porque o nosso escopo de fontes históricas, ele é um pouco frágil, né? Então, foi interessante utilizar esse método para poder construir então a forma como se dará o figurino dos personagens no curta, né? Esse processo ele está em aplicação no atual do momento na parte de cenografia do projeto, sendo que o figurino ele já está quase concluído, né? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas, tanto para a parte de histórica, né? Quanto para a parte de criação de figurino e na parte de direção de arte. Eu agradeço, então, por vocês por poder compartilhar, então, esse meu processo com vocês, né? Nesse processo que está acontecendo por aqui. Eu fico grata, então, pela oportunidade. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Lalesca. Muitas discussões daqui a pouco sobre essa pesquisa histórica, como materializar isso. Sim. Assunto que me interessa bastante. Vamos lá. Agora a gente vai ter o estudo de caso sobre a criação dos figurinos na animação Avatar,
A Lenda de Aang. Quem vai apresentar vai ser o Thiago Estevão. Vamos lá? Tudo E bem, aí, Thiago? pessoal, tudo bom? 15 É, minutinhos para você apresentar certinho, aí seu trabalho. certinho. Primeiramente, gente, se vocês ouvirem algum zunido aqui, são os vizinhos que estão com barulho, então, perdão, desde já. Mas, bora lá, né? Então, meu trabalho, ele se concentra em fazer, né, esse estudo de caso acerca das referências históricas que foram usadas, né, na criação de Avatar, a Lenda de Aang. Meu nome é Tiago, né? Eu fiz junto com o professor Amilcar esse trabalho. Sou estudante, sou estudante não, né? Já sou formado, né, em design pela Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. E eu sempre me interessei muito por figurino, né? A maioria dos meus trabalhos acadêmicos na faculdade, durante a graduação de design, foram envoltos em figurinos, mas sempre voltado para uma coisa mais do live action, né? Do real, do palpável. Em determinado momento, eu comecei a me interessar por animações, né? Em figurinos e animações. Animação é um formato que eu gosto muito. E Avatar eu sempre gostei desde criança, e o figurino de Avatar sempre me fascinou por carregar uma história muito rica, né? Você vê que é uma coisa que foi, assim, extremamente pensado e executado de forma primorosa. Para dar uma contextualização rápida em relação ao tema, né? Avatar foi uma animação que foi exibida originalmente entre 2005 e 2008 nos Estados Unidos pelo canal Nickelodeon, e vai contar a história de um mundo onde as pessoas conseguem dominar um dos quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E geograficamente falando, as nações elas são divididas de acordo com esses elementos, né? E somente o Avatar ele pode dominar os quatro elementos. Ele é a única pessoa que consegue dominar os quatro elementos, mas o Avatar sumiu e se passam 100 anos e as nações que viviam em harmonia meio que entram em uma guerra. A nação do fogo ela declara guerra, e daí o Avatar, ele posteriormente, depois de 100 anos, ele é encontrado dentro de um iceberg congelado. Ele é um garoto, ele é encontrado por esses dois irmãos da tribo da água, né? A Katara e o Sokka. E ele é encontrado, e ele é um garoto de 12 anos de idade. Na real, ele tem 112, né? Mas como ele foi congelado, meio que ele não perdeu os traços de criança, né? Ele também não se lembra de nada. E agora ele tem que parar a guerra, né? Já que ele é meio que um símbolo da paz, e aprender a dominar os quatro elementos. E bom, Avatar, ele tem uma inspiração direta nas culturas asiáticas, né? Os criadores já falaram isso, embora eles não tenham explicitamente falado em quem eles se inspiraram, né? Exatamente em quais culturas, mas você nota e eles já falaram. E, enfim, eu falando agora um pouco, né, em relação à importância do figurino. Falando de um breve histórico rápido, né? O figurino, ele hoje em dia é uma das partes fundamentais, né, na mise-en-scène de qualquer tipo de produção audiovisual, né? Mas nem sempre foi assim. Ele, nos primórdios do audiovisual, né, ele tinha uma função meramente de cobrir os personagens, né? Ele não tinha essa função que tem hoje em dia, né? A própria profissão do figurinista não era algo explícito, né? Às vezes muitas outras pessoas desenvolviam essa função, não tinha uma coisa voltada para isso, mas ao longo do tempo ele foi ganhando uma importância, né, cada vez maior, e hoje em dia ele é um dos componentes principais nas narrativas dos filmes, né, muitas vezes, inclusive, sendo usado para contar diversos momentos da história, né. Ele possui alguns tipos de componentes básicos, né, que vários autores classificam: textura, forma, cor, caimento, coisas do tipo, e cada um desses elementos vai possuir um significado, né? A gente tem, por exemplo, o vermelho, que é associado a tais sentimentos, o preto, que é associado a outros tipos de sentimentos. Um tecido, né, mais nobre, um tecido mais áspero, pode ser conotado com algo, com algum tipo de emoção, coisa do tipo. E dentre eles, né, a gente tem o figurinista e o processo de pesquisa, né? O processo de pesquisa que é o processo que ele não tem exatamente um padrão específico, né? É, cada um pode fazer assim da forma que mais lhe convém, de acordo até com o objetivo da obra, né? Então, pode ser uma pesquisa histórica, pode ser uma pesquisa de tendências ou coisas do tipo. E nas animações, né, que é o produto principal, isso também ocorre de maneira semelhante ao que acontece no figurino live action, né, de teatro, cinema, essas coisas assim. No começo,
foi também usada apenas para cobrir os personagens, mas ao longo dos anos foi ganhando uma importância cada vez mais, ao ponto que hoje a gente já tem categorias específicas em premiações para premiar apenas os figurinos das animações, né? Ah, e também a gente tem uma peculiaridade muito grande nos figurinos das animações, é que muitas vezes um só profissional é o responsável por fazer várias coisas, né? Então, às vezes acontece de ter o profissional que desenvolve cenários, que desenvolve figurinos, que desenvolve o design dos personagens. Mas, hoje em dia, a gente já está tendo figurinistas especializados apenas em figurinos de animações. Não é o caso de Avatar, né? Avatar ele contou com uma pesquisa histórica eh, de profissionais da área, mas quem desenvolveu os figurinos, propriamente dito, foram os próprios diretores de arte, né? Não teve alguém específico para aquilo. Bom, a metodologia que a gente usou foi o protocolo de análise de Bezerra e Miranda, né? Que eles vão categorizar em 3 níveis, né? O nível de denotação, conotação e o nível 3, que é o do mito. Ah, a denotação ela é uma descrição exata da cena, né? Então a gente vai falar quais são as cores que estão sendo usadas, os materiais. A conotação ela vai remeter o que aquilo remete, né? O que aquele material ele tem de significado simbólico. E o mito são feitas referências, né, a essas alusões externas, né? Então a gente vai buscar essas referências que foram usadas para essa construção. A minha pesquisa, ela se concentra principalmente no nível 3, que é o nível do mito, né, que a gente vai buscar as referências, e a gente fez uma pesquisa documental ampla, né? A gente usou muitos fóruns de fãs. Como eu falei no início, a Avatar não tem, os criadores não falaram especificamente onde eles foram buscar essas referências, né? A gente sabe que é da cultura asiática, eles já comentaram isso, mas não, eles não entram em detalhes. Então a gente usou o Reddit, que é um grande fórum de fãs. A gente usou redes sociais como o Tumblr, que também concentra muitas comunidades, né? E também a gente usou vários sites de museus, né? Aqui eu usei o do Metropolitan Museum of Art em Nova York, que também tem um acervo muito grande de imagens, né? Então foi feita essa pesquisa visual e essa pesquisa dos fãs, porque esse já era um assunto que já era tratado, né? Só não tinha sido sistematizado da forma que foi agora. Bom, eu escolhi 5 cenas para tratar. Eu não vou falar dessas cenas aqui, porque, enfim, não vai dar tempo, né? Mas basicamente foram 5 cenas de acordo com a relevância do figurino em cada cena. E, para não me alongar muito, eu vou mostrar um pouco do resultado, né, dessas pesquisas em relação às referências históricas. A gente tem aqui o avatar principal, né, o Aang, que ele é um nômade do ar. Os nômades do ar, eles foram inspirados nos monges, né? E o Aang, especificamente, foi inspirado nos guerreiros Shaolin. Os guerreiros Shaolin são, enfim, como o próprio nome já diz, são guerreiros que praticam esse tipo de Kung Fu, originário na China. E daí a gente pode ver essa semelhança visual é, e em relação a isso, né? A gente tem os nômades mais velhos, né? Que são inspirados nos monges budistas, né? E eles vestiam essas roupas mais longas, né? Que dificultam até a movimentação, se você for parar para pensar. E são chamados de kassaya, né? E são compostas por 3 partes principais. A gente tem essa faixa, a gente tem a parte do ombro, a gente tem a parte principal e foram inspirados nisso, né? As tatuagens, né? Os nômades, quando eles conseguem dominar o ar, eles ganham tatuagens. E as tatuagens do Aang foram inspiradas nas Sakyank, que são tatuagens que a gente pode encontrar na Tailândia e em países como Camboja também. São tatuagens feitas com agulha de bambu, então é um processo bem doloroso e muitas vezes é feito de graça, né? É, enfim, os monges eles realizam principalmente para turistas, né? Também cada tipo de tatuagem tem um tipo de significado. Já, por exemplo, esse é um soldado do Reino da Terra e ele é inspirado diretamente nos mandarins, né? A gente pode ver a semelhança visual em relação aos recortes, em relação ao chapéu. E os mandarins, eles eram funcionários do governo, né, do alto escalão chinês e eles desempenhavam diversas funções, né? Funções militares, burocráticas, né? Administrativas. Ah, e daí enfim, durante a dinastia Qing, né? Os mandarins eles usavam esses trajes que eram chamados de bufu. E o símbolo do Reino da Terra, ele é um símbolo também chinês em relação é uma moeda, né? É inspirado diretamente nessa moeda da dinastia Tang, que se chamava Wancaibao. E você pode observar esse símbolo da Terra em vários
vários locais, né, durante a animação. A gente tem também essas guerreiras do Reino da Terra, né, as guerreiras Kyoshi, que elas têm elementos inspirados em mandarim, em guerreiros, né, guerreiros samurais e coisas do tipo, né. A couraça é localizada no peito delas, tem inspirados nas armaduras dos samurais, né, era conhecido como Do. Eita, não tá passando aqui, peraí. Agora sim. Os cordões, né, que eram presos nessas placas, né, eram conhecidos como kusasuri, e eles eram feitos de couro e placas de metal, que ajudavam, né, os samurais a se protegerem em batalhas. As tatuagens não, as maquiagens, né, que essas guerreiras usavam são tatuagens usadas no teatro kabuki, né, que é um estilo de teatro maravilhoso, é, são chamados de kumadori, né? E cada tatuagem são vários tipos, né? E cada tatuagem designa um tipo de papel. Os vilões usam um tipo, os mocinhos usam outro, os heróis usam outro. A gente tem, por fim, também o Reino da Terra, né? Que são inspirados nos Inuits, né? É uma das poucas referências que não são referenciadas diretamente da China, Japão, essas coisas assim, né? Eles foram buscar referências nos Inuits, vulgarmente conhecidos como esquimós, embora a gente não use esse termo hoje em dia. E você vê, né, essa semelhança visual em relação a isso. Por fim, a gente tem soldados da Nação do Fogo, né? São armaduras chamadas de Namban do Guzoku, toda vez eu esqueço esse nome. Eram armaduras originalmente trazidas de Portugal e na Espanha, né? Óbvio que quando chegaram em países asiáticos teve toda essa modificação, né? E, enfim, assim, em relação a isso, foi o que eu trouxe. Óbvio que tem muitas outras referências que a gente colocou no trabalho original, só que, enfim, para condensar aqui, né? Eu trouxe algumas das que eu mais gosto. E foi bastante interessante fazer essa pesquisa, né? Observar como foi feito o processo de adaptação desses figurinos, né? De pegar um figurino histórico, né? De centenas de anos atrás e trazer para essa animação, né? Fazer todo esse processo de adaptação para o formato da animação, né? Uma animação 2D. A gente sabe que cada formato de animação vai ter a sua peculiaridade. E foi um processo bastante interessante também de pesquisa, né? E também foi interessante observar como os fóruns de fãs, né, redes sociais, sites de museus, são locais valiosos, né, de fontes de pesquisa, né? Basicamente, a pesquisa foi toda feita, né, em relação a essas comparações visuais e buscando essas fontes, né, em fóruns de fãs e também em sites de museus, enfim, junto com todo o aporte teórico de autores que já fazem esse processo de pesquisa em relação a trajes orientais. Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Tiago. Novas discussões aí também sobre essas referências históricas e visuais, né? Você trouxe, inclusive, as pesquisas no MET, então tem muita coisa aí para falar. Agora a gente vai ouvir, né, a apresentação da Rosane, que é Direção de Harmonia, o princípio do realismo aplicado às produções do estúdio Ghibli. Boa tarde, gente. Primeiramente, boa tarde. Né? Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha proposta de pesquisa, né, intitulada Direção de Harmonia, né, o princípio do realismo aplicado às produções do Estúdio Ghibli. E essa proposta de pesquisa, ela foi retirada de um pedaço bem breve do meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pelo professor Marcelo Machado Martins, né? Na minha monografia, eu estudo a figurativização da metamorfose e do antropomorfismo em 2 longas do Estúdio Ghibli, né? Que é Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins, de 1994, e A Viagem de Chihiro, de 2001, né? Quando a gente estava fazendo essa pesquisa, a metodologia utilizada foi a análise de estilo. Então, a gente precisava entender, né, compreender como se dava esse estilo cinematográfico dos diretores do Estúdio Ghibli. E a gente notou, né, que vários autores apontavam para um certo realismo, né, fabricado na imagem cinematográfica do Estúdio Ghibli. E a gente decidiu estudar esse realismo através das lentes da direção de arte, né?
Inclusive, o título da minha proposta de pesquisa, na direção de harmonia, vem do fato de que o trabalho da direção de arte e dos efeitos especiais é acreditado, né, em boa parte dos filmes como Hamori Shori, que em tradução literal seria processamento de harmonia, mas que pode ser compreendido como direção de harmonia, né? Inicialmente, quando a gente faz a aproximação desses dois termos, realismo e animação, pode causar um estranhamento, já que o realismo, historicamente, é mais trabalhado, né, junto ao cinema live action, né, com uns ensaios de André Bazin, e tem esse ressurgimento, né, do realismo nas discussões do cinema de fluxo, né? A aproximação desses dois termos vai se dar com o estudo do trabalho do estúdio Disney e de seus animadores, né? O Walt Disney, ele sempre teve um comprometimento muito grande, né, com a representação fiel do movimento na animação. Isso se dava de diversas formas. Tanto a partir do estudo da alçada de animais, né, para compreender como esse movimento realmente acontecia, tanto quanto pelo uso da técnica da rotoscopia. A rotoscopia é uma técnica de animação que utiliza filmagens reais como referências para a imagem animada, né? Embora o estilo cinematográfico do estúdio Disney seja bastante diferente do estilo cinematográfico do estúdio Ghibli, os animadores do estúdio Ghibli são herdeiros de diversas técnicas que foram canonizadas, né, pelo estúdio Disney. Hu, que é uma pesquisadora de animação, quando ela vai estudar as contribuições de Isao Takahata e Hayao Miyazaki, que são os diretores fundadores do estúdio Ghibli, como diretores autores para animação, ela percebe, né, no estilo cinematográfico desses diretores, um certo realismo na imagem animada deles, né? Dessa forma, a nossa pesquisa ela tem o objetivo de compreender como esse realismo imagético citado é construído em um dos longas, né, de Isao Takahata, Ponpoco, A Grande Batalha dos Guaxinins, de 1994. Para isso, a gente pretende realizar uma análise de estilo a partir das diretrizes propostas por Bordwell, né, em que o intuito dessa pesquisa, né, é compreender como as escolhas cinematográficas foram feitas pelo realizador do filme, pondo em foco fatores históricos, biográficos, financeiros, tecnológicos e ou políticos que são pertinentes à realização de um filme, né? Dentro da mise-en-scène do filme Ponpoco, a gente consegue observar algumas pistas que apontam para essa construção do realismo, né? Uma delas é através da figurativização dos animais, né? Os protagonistas de Ponpoco são os tanuki. Tanuki são cães guaxinins japoneses. E no longa, né, tanto no longa quanto na mitologia japonesa, os tanuki, eles possuem a habilidade de se metamorfosear, né? E essa habilidade de metamorfose confere a eles esses diversos graus de figuratividade que são expostos durante o filme, né? O primeiro deles é essa representação mais fiel, né, ao animal real, como a gente consegue observar ele na natureza, né? Nesse tipo de representação, os animais eles são indistinguíveis entre si e não existe a presença do antropomorfismo ainda, né? A gente não consegue observar esses traços humanos nesses animais. Já no segundo tipo de representação, a gente consegue observar esses traços antropomórficos, né? E eles são apresentados, construídos de diversas formas, tanto pela postura bípede dos animais, quanto pela introdução de itens de vestuário e a diferenciação de gênero e de idade desses animais, né? Embora exista a introdução desses elementos fantásticos, a gente ainda consegue observar traços assim do realismo, né? Como o focinho bem definido, a desenho do pelo, né? Que tem esse traço mais repuxado para identificar uma pelagem, né? No desenho, e cores que remetem às cores do animal real, né? Já no terceiro tipo de representação, a gente tem esses traços mais simples, mais cartunescos, que se aproximam mais a uma representação mais abstrata, né? Mais figural desses animais. E é uma escolha estilística do diretor, porque esses traços, eles remetem aos traços do mangaka Shigeru Sugiura, de quem Isao Takahata é fã, né? Para além dessa
figurativização dos animais, a gente consegue observar, né, na criação de profundidade na imagem, ou de paralaxe, né, essa construção de realismo. O Pompoco, ele utiliza a câmera multiplano. A câmera multiplano, ela consiste em uma câmera que possui diversos níveis. Em cada nível desse é colocado um desenho diferente. E esses desenhos, eles se movem em velocidades diferentes para dar essa ilusão, né, de profundidade percebida naturalmente pelo olho humano. Antes da criação da câmera multiplano, isso tinha que ser fabricado manualmente, né, pelo animador na imagem 2D. E a câmera multiplano, ela foi uma tecnologia apresentada e canonizada pelo estúdio Disney, né? E ela tem justamente esse intuito, né, de se aproximar essa percepção de profundidade ou paralaxe que o olho humano naturalmente percebe, né? Nessa mise-en-scène animada, a gente também consegue observar planos de fundo fotorrealistas, né? Que utilizam a técnica da rotoscopia, que eu mencionei mais cedo, né? Que é utilizar filmagens reais como referência para essa imagem animada, né? Embora as locações de Pompoco não se tratem de locações reais, né? Isao Takahata pediu a Kazuo Oga, que é o diretor de arte do filme, para que ele e a sua equipe passassem um tempo na região rural de Tama. Tama é uma área de Tóquio em que o longa se passa, né? E eles tinham que filmar e fotografar diversos cenários que serviram, né, de referência para o filme. O resultado desse trabalho foi justamente esses planos de fundo fotorrealistas que também se esforçam para apresentar cores muito próximas ao que a gente consegue observar naturalmente, né? A gente também vê no longa a associação da técnica da animação limitada junto a uma mise-en-scène bastante rica em detalhes, né? A animação limitada, ela se trata de planos em que pouco ou nenhum movimento acontece, mas para que não cause esse estranhamento, né, do espectador que está assistindo e vê uma imagem parada, eles utilizam sombras, texturas, posicionamentos de câmera e tudo mais, ângulos, para criar essa mise-en-scène bastante rica em detalhes, né? Como vocês conseguem observar nessas imagens aqui, a gente tem referências de locais reais, né? Aqui a gente está falando do rio de Tama, né? Que é um rio em que perpassa essa região de Tama, onde o longa acontece, e a gente tem a imagem animada, né? Justamente tem esse trabalho de angulação, textura, escolha de cores, né? Sombreamento. Vocês conseguem observar um pouco nessas imagens também, né? E que utilizam justamente essa mesclagem, né? Do real e do fantástico, né? Porque o realismo do estúdio Ghibli é muito próximo, né, ao realismo do estúdio Disney, esse realismo fantástico, em que o fantástico está apresentado em tela, mas ele tem que ser real o suficiente para ser crível, né? E a nossa pesquisa, ela justamente tem o intuito, né, de estudar e discutir esse realismo mais profundamente e para entender, né, como esse realismo é construído no longa. Essas são algumas das nossas referências, né, que a gente utilizou para compreender, né, como esse realismo é construído, como esse realismo é apresentado e como a gente pode analisar ele, né, e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Rosane. Agora a gente vai para a última, né, a apresentação do dia, que é a liberdade artística em figurinos de época, uma forma de repensar o passado, que é da Luísa de Oliveira Vitorino. Tá aí, Luísa Vitorino, perfeito. Então, Luísa, pode fazer a sua apresentação. Boa tarde, gente. O meu nome é Luísa Vitorino. Queria agradecer a presença de vocês e a oportunidade do Cidade também. O projeto que eu vou apresentar hoje é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso em comunicação social na Universidade de Brasília, que foi apresentado e aprovado no final do ano passado, junto com a minha orientadora, a professora doutora Mariana Souto, que estava em uma das comunicações, acho que na anterior. Nós construímos um projeto que trata da liberdade artística em figurinos de época.
Para esse seminário em específico, eu escolhi um recorte que preza pela análise da liberdade artística no figurino de 3 produções. No da Maria Antonieta, da Sofia Coppola, no A Favorita, do Yorgos Lanthimos, e Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Mais para frente, na metodologia, eu vou explicar melhor o porquê das escolhas dessas produções, né? A intenção aqui é mostrar como a liberdade artística no figurino foi a materialização da forma inovadora como esses roteiros repensaram o passado. Antes de começar a análise, acho que a primeira diferenciação importante que é importante fazer aqui é entre moda e figurino, porque por mais que a gente esteja tratando de universos similares que podem indicar características sociais identitárias como classe social e sexo, como afirma o Godard, eles são universos completamente diferentes. Leite Guerra afirma que enquanto a moda é um fenômeno que permite ao indivíduo se reafirmar no jogo teatral do cotidiano, o figurino reflete uma proposta estética para o jogo teatral de fato, que é regido por um único indivíduo, que no caso do audiovisual é o diretor. Outra definição de figurino que a gente tem é apresentada por Costa, em que ele fala que figurinos são todas as roupas e os acessórios escolhidos pelo figurinista, de acordo com as necessidades do roteiro, da direção do filme e as possibilidades de orçamento. O problema introduzido por esse projeto é que, especificamente para o figurino de época, não bastam apenas as 3 adequações apresentadas por Costa. Além do figurino ter que se adequar ao orçamento, à proposta do diretor e ao roteiro, o figurino de época também deve ser verossemelhante ao período histórico da narrativa. Essa necessidade é tão presente que ela se torna um parâmetro de qualidade. Em inglês, existe inclusive um termo para indicar figurinos de época que não se adequam ao tempo histórico da narrativa. Eles são chamados de historically inaccurate, ou traduzindo, historicamente inadequados. A abordagem desse projeto é que, quando essas escolhas, entre aspas, historicamente inadequadas, representam o universo diegético da narrativa e a trajetória do personagem, por que considerá-las inadequadas? Nesse projeto, a liberdade artística na real, nesse projeto, a inadequação histórica é vista como liberdade artística. E a pergunta de pesquisa é como a liberdade artística em figurinos pode contribuir para a construção de novas narrativas de época. Para isso, a gente tem um referencial teórico, a gente começa com a importância do figurino para a construção de personagens, com os estudos de Dondes, Godard e Hamburger. No terceiro tópico, a gente define o figurino de época com Philippek, Jablon e Muniz. No quarto, a gente apresenta a metodologia, que teve revistas especializadas em cinema e moda, artigos de análise desses figurinos e entrevistas disponíveis das próprias figurinistas dos filmes analisados. E no quinto tópico, a gente faz, de fato, a análise. Então, antes de começar a análise, é importante esclarecer as bases da direção de arte para dar a devida importância para o figurino dentro de uma produção. Godard afirma que a moda é um fato social total e de suma importância para materializar o jogo de poder numa sociedade de classe. Ele fala, inclusive, que a moda surge a partir da ascensão da burguesia e é da importância dada à moda na sociedade que o figurino ganha importância dentro do departamento de direção de arte numa produção audiovisual. A relação do figurino com as outras áreas de um produto audiovisual torna o departamento de figurino tão importante quanto as outras áreas para definir a viabilidade do produto. A partir disso, o figurino se torna um acontecimento visual que não está ali por acaso. E em produções de época, esses acontecimentos visuais são ainda mais necessários, porque são essas pistas visuais que vão dar as características necessárias para o espectador poder identificar o contexto histórico e a trajetória do personagem. É a possibilidade de referenciação a um tempo passado que define e diferencia o figurino de época do de outras produções, tornando esse um dos únicos gêneros em que o espectador vai ao cinema, enfim, assiste uma série, assiste uma produção audiovisual e espera algo do figurino dos personagens. Talvez, entrando numa sala de cinema em que a gente vai ver um filme dos anos 20, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que esperar, mas a gente sabe o que não esperar. É para tanto que Jablon define que o figurino de época deve refletir um contexto histórico conhecido em tempo passado, mas não apenas isso, porque, segundo a Philippek, para refletir esse contexto, é necessário utilizar técnicas do presente, o que já torna a verossemelhança um obstáculo para esse gênero. Nesse estudo, a definição de Muniz, que mostra como a verossemelhança das narrativas de época parte da necessidade do teatro naturalista, que foi o primeiro a ter figurinos que procuravam, na realidade, pistas visuais que indicassem para o público o contexto histórico da trama e a trajetória do personagem. Bom, depois de definir o figurino de época, a gente parte para a metodologia. Para escolher as 3 produções que serão analisadas, a gente levou em consideração listas criadas por veículos especializados em mídia e moda, como a Vogue, a Elle e a Harper's Bazaar.
Foram 8 listas ao total. Essas listas geraram 15 produções, mas apenas 11 tinham artigos com análise de figurino. Então, a partir dessas 8 listas, a gente definiu que o filme deveria aparecer pelo menos em 2 listas diferentes para poder entrar no projeto e ter pelo menos uma análise, um artigo, enfim, ou mesmo um post em blog, uma notícia de algum veículo confiável que criticasse a adequação do figurino ao tempo da trama. E assim, nós conseguimos nós vimos essas 11 produções. Maria Antonieta aparecia em todas as listas, A Favorita aparecia em 5 e Adoráveis Mulheres aparecia em 4. É interessante aqui chamar a atenção que os melhores filmes de época, segundo os veículos especializados, eram os que tinham os figurinos considerados mais inadequados ao tempo histórico, segundo as análises dos artigos. Aqui a gente passa para a análise da liberdade artística nesses figurinos, seja com uma visão mais empática da mulher mais famosa da França, ou no trabalho de Milena Canoneiro, ou trazendo à tona a história de 3 mulheres esquecidas pela história inglesa, no trabalho de Sandy Poe, ou acompanhando a trajetória e as vivências de 4 irmãs sobrevivendo ao machismo do século XIX. O figurino dessas três obras repensa, a partir da liberdade artística, a trajetória de corpos femininos na história. No primeiro trabalho de Milena Canoneiro, nessas 2 fotos superiores, a gente consegue ver pinturas do que era, de fato, as vestimentas da Maria Antonieta da época. Então, tinha essa estrutura embaixo dos vestidos, que se chama panier. Elas aumentavam a cintura das mulheres, enfim, era um item muito comum na corte da época. E aqui, nas 2 fotos inferiores, a gente consegue ver a Maria Antonieta no filme, que abandona quase que completamente essas estruturas. No começo do filme, a Maria Antonieta ainda usa o panier, mas é só para a cena do casamento. Então, a escolha de um figurino que causasse menos estranhamento ao olhar do público faz sentido no objetivo da diretora, da Sofia Coppola como um todo, porque ela desde o início afirmou que o filme tinha o objetivo de criar uma visão mais empática de uma das rainhas mais odiadas da França. Então, trazer um figurino que fosse menos estranho ao olhar do público ajudava a criar essa empatia. Na segunda, no trabalho da Sandy Poe, a falta de bordados e cores rococó, que são típicas do século XVIII, que é a época que se passa a história, como a gente pode ver nessas 2 pinturas aqui de cima, a Sandy procurou prezar menos pelas cores e mais por figurinos em preto e branco, como a gente pode ver nessas 2 fotos inferiores aqui embaixo. Essas cores são utilizadas para reforçar a crítica do filme que o Yorgos Lanthimos quis fazer, representando visualmente um jogo de xadrez e, portanto, criticando o jogo político da monarquia da época. Por último, a falta da estrutura de crinolinas, que são estruturas muito parecidas com os paniers, mas ao invés deles estarem nas laterais, eles são mais focados na parte de trás da cintura das mulheres, para aumentar essa parte. Elas também são abandonadas pela figurinista Jacqueline Durand. Nem nas cenas de gala do filme Adoráveis Mulheres, as irmãs March utilizam essa estrutura que é mostrada nessas 2 ilustrações de cima, porque o figurino é uma forma visual de representar a rara liberdade que essas irmãs tinham num contexto tão machista. Todas essas 3 escolhas foram intencionais e exemplificam a liberdade artística em prol da interpretação contemporânea desses fatos históricos. A rainha mais odiada da França agora tem um contexto que a humaniza. A rainha, em A Favorita, agora ela tem um relacionamento lésbico, e 4 irmãs vivem situações que são exemplos de sororidade, em um período que essa palavra nem existia. E essas histórias não colocam essas mulheres como mocinhas, mas as tornam personagens complexas da história. E a liberdade artística nos figurinos é a parte visual para traduzir esse conceito. Então, as escolhas de figurino dessas 3 produções não se adequam ao que é esperado ao tempo histórico da época, porque a trajetória dessas personagens dentro da trama não se adequa ao que era esperado delas na época também. Então, hoje, a partir da luta de grupos sociais e de duras conquistas, as produtoras têm buscado se afastar do estereótipo e do preconceito, sabendo que, caso elas reproduzam, elas podem estar prejudicando o seu próprio lucro, porque o lucro hoje pode vir de um espectador que se vê representado em tela e que pede por novas histórias que representem quem está assistindo. Repensar a trajetória desses corpos minorizados, especialmente no gênero de época, é possível em um formato que sempre invisibilizou ou sempre relegou as trajetórias desses personagens às mesmas caixinhas.
existe a possibilidade hoje de conhecer e repensar essas histórias sem idealizar tempos dolorosos da humanidade, mas vislumbrando novas possibilidades da narrativa. E a liberdade artística se torna um reflexo da sua época e da interpretação atual que a gente tem do período da trama. E isso apenas a nível conceitual, porque a liberdade artística também barateia o processo de adaptação do figurino, que foi uma consideração feita por todas as figurinistas das produções que a gente analisou, consequentemente tornando mais viável a produção do gênero de época. E com esses estudos, a gente pode ampliar as narrativas e dar visibilidades para corpos que, especialmente nesse gênero, sempre foram esquecidos e deixados de lado. E é isso. Obrigada. Obrigada, super suspeita para falar também, né, sobre o tema aí, que a gente tem aí, uma transcriação, né, mas a gente vai conversando, né. Agora eu acho que vou pedir para o Lipe chamar todo mundo aí para a sala para a gente bater um papo. O Tiago, chamar todo mundo. Estamos aí? Lalesca? Não estamos com Lalesca. Não sei se caiu, se é só para mim, mas enfim. Só para a gente fazer uma consideração, né, final, assim, são temas super interessantes, né, a ideia da animação, a ideia do processo né, dessa animação também, que a Lalesca traz. O Tiago já traz uma análise aí dessa linguagem, né, dessa linguagem visual, né, então elementos fundamentais dessa análise visual, nessa construção desse figurino, então tem né, de Avatar. A Rosane já traz aí a questão dessa harmonia, né? Tive um probleminha aqui. Sem problemas, Lalesca. Então, fala bastante dessa harmonia, né, desse estilo cinematográfico, e a Luísa traz um pouco dessa transcriação desses figurinos. Então, de certa maneira, assim, o grupo Nida, de maneira geral, conseguiu costurar muito bem as propostas, que eu acho que, de certa forma, tá todo mundo falando sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo, de maneiras diferentes, eu acho. E o mais importante ainda, assim, que a gente falou logo no início, mas a gente não estava ao vivo, que é de lugares completamente diferentes, que a gente está aí, né, ocupando o Brasil. Então, a gente sabe que são problemáticas das questões do figurino aí, que dialogam como um todo, independente do local. E é interessante que a gente pensar, assim, ao refletirmos sobre essa complexidade, né, que se envolve nessa criação do figurino, seja em produções de época ou animação, a gente nota essa certa interseção sobre a precisão histórica. Eu acho que é um pouco um fantasma que tem, assim, em cima do figurino, que é uma questão de uma expectativa, né? O que esse espectador espera, né? Que o audiovisual que teve até referências que usou bastante aí, falou do teatro, que a Muniz fala mais do teatro, né, do que a Luísa trouxe, do que do audiovisual, que não tem essa ruptura, né, o audiovisual acho que constrói isso, ele não tem essa parede ritualística que o teatro tem, que o espectador vai e sabe que é. E mesmo em animação, o espectador no audiovisual já fala, não é assim, não seria assim, não é isso não existe, né? Então tem aí essa ideia. Então a gente tem essa pesquisa aí bem meticulosa e difícil aí desse curta-metragem, aí pensando em Sambaqui, né? Que ele vai ilustrar como esse equilíbrio tem uma autenticidade histórica, esse equilíbrio entre as limitações documentais também, que aí teria total liberdade para fazer o que quiser, porque a gente não tem documentação, mas ao mesmo tempo que aí retoma com mais força, né, toda essa documentação disponível. Tem essa documentação o que está disponível, que a gente pode criar paralelos, né? E inclusive na escolha de materiais, que é uma coisa que me intriga muito, porque eu já trabalhei com miniaturas com figurino, assim, um figurino de bonecos, né, para teatro.
E uma coisa que sempre traz um questionamento é a materialidade mesmo, o efeito da roupa. E a gente vê claramente nos bonecos né, o que é o articulado, ele é maior, tem um caimento no tecido, no couro, e aí, quando em miniatura, tem outro. Então, como que você faz essa pesquisa histórica, mas também você não consegue alcançar essa materialidade? Então, tem também uma liberdade aí criativa que vai ser obrigada a assumir, né? Então é muito mais baseada nessa pesquisa em suposições, inferências, né? Eu acho que tem uma busca de respeitar essa estética, a identidade dos povos, mas tem assim, tá pressupondo uma coerência ali, né? E aí a gente vem, assim, por outro lado, assim, um contexto dessa animação, né, no estudo do Avatar, que ele vai demonstrar que ele fala, né, da ausência do figurinista. E aí, no início, você traz também um histórico aí sobre o figurino. Vamos dizer que o figurinista no audiovisual, assim, histórico, ele surge quando inicia um processo que os atores não dão conta. A gente está falando de 14 horas de estúdio, então não dá para você fazer 14 horas de estúdio e vou sair e ainda produzir os próximos figurinos. É aí que ele surge. Né? Não é uma questão muito conceitual, a gente sabe muito bem. A Luísa apresentou aí também nesses processos, a Rosiane trouxe também, acho que todo mundo, de uma maneira geral, que o orçamento é o nosso, né? Quando eu falo em sala de aula para os alunos, o que determina o tamanho da equipe e o processo é o tamanho da produção. Então, o que limita é o dinheiro, é ali que a gente tem, né? Então, dessa possibilidade. Então, a gente vê também, assim, nesse campo do figurino de época, né? Tem também a ideia desse figurino de época que trouxe uma liberdade artística, que tem um potencial, em que a Luísa traz a proposta de ser da representatividade dessas mulheres, né? Mas eu acho que traz também dessa liberdade dessas mulheres, mas eu acho que tem um reflexo do tempo, né? Tem uma obra, eu acho que ela fala mais do tempo em que ela é feita do que o tempo que ela resolve reproduzir. Então, a gente está falando de uma Maria Antonieta dos anos 2000. A gente está falando de uma Maria Antonieta que tem é um conjunto de ação. A gente tem um design de som, né, que tem uma trilha sonora completamente deslocada. O All Star é só a cereja do bolo dos cupcakes que estão ali, né? Então, eu acho que traz um pouco isso de repensar, né? E aí a gente vem assim pensando, né, esse realismo, essa busca excessiva do realismo, né, que a Rosiane traz também, que fala, né, do estúdio Ghibli, que concentra vem numa construção de um ambiente visual que pareça, né, com esse real, essa busca incessante da realidade, de botar o pé, que eu acho muitas vezes uma pena, né, tão legal fazer o que não existe, né? E aí eu vou começar assim fazer algumas provocações, já que eles se cruzam tanto, né? Ver se quem tiver também, gente, consideração, os nossos ouvintes, coloquem lá no site, lembrando que a gente tem aí a nossa lista de presença, que, né, enviada, inclusive para vocês aí que estão apresentando, né, que ainda está na graduação, que sempre precisa daquele certificado e as famigeradas horas AAC, mas está ali para todo mundo e é importante para ser preenchida na hora da live. Então, não adianta muito, a gente já programou tudo isso, então não adianta muito mandar para a gente depois solicitando esse forms. Então, se não achou aí no chat, pergunta no chat para a gente poder construir, tá? Então, vamos lá, as nossas considerações, eu acho que a gente pode pensar assim em ordem, né? Logo no início, ela lê que, assim, diante dessas dificuldades que vocês estão encontrando, né, com documentação, eu queria entender como se dá também esse processo de estudo dos materiais mesmo, né? Como que você acha que os figurinistas, assim, você fazendo esse figurino, ele pode equilibrar essa necessidade de precisão histórica,
parte da criatividade e das limitações materiais, porque a gente está falando, diferente do Tiago, né? Diferente aí da Rosane, a gente está falando não está falando de animação, a gente está falando de uma materialidade ali em miniatura, né? Então, quais são essas estratégias, assim, já que você está organizando essas estratégias que pode garantir que tem essa representatividade visual, né, de algo que não tem? Qual seria essa responsabilidade também de vocês em contar uma história real sem conseguir ter toda essa representação, né? Então, para a gente refletir, eu vou deixar já a do Tiago para depois vocês seguem, né? Pensando, Tiago, que na sua análise sobre as referências históricas utilizadas, né, como que a combinação de influências culturais ali contribui para a criação dessa identidade visual coesa e distintiva, né, mesmo sendo para cada nação fictícia, vamos dizer assim. Porque esse processo que você trouxe me lembra também um pouco Pantera Negra, né, que as referências do figurino são de etnias completamente distantes, né? E tem essas referências ao real. Então, para você pensar também qual é o impacto dessas escolhas visuais, dessa compreensão e apreensão, né? Para Rosane, a gente pensar que, dado que a análise desse realismo, né, se concentra numa construção de um ambiente visual que parece autenticamente real, como você avalia que esse impacto dessa abordagem realista na percepção do público em relação aos aspectos do fantástico da narrativa, né? Porque vai para o real e poderia justamente, eu acho que essa apresentação de romper mesmo, de ter uma... E aí, como que você avalia isso, assim, já que você fez uma análise tão preciosa, um excelente trabalho de todo mundo, né? E aí, trazer para a Luísa, né? Que, considerando essa pesquisa que destaca a importância dessa liberdade artística na representação de figurinos de época, como que você vê esse papel dos figurinistas lidando com essa construção mesmo, essa expectativa estereotipada, né? Porque a gente tem essas referências históricas, eu acho que entra um pouco também com a Lalesca, mas a gente também não sabe a precisão desses quadros, né? Vamos dizer assim. Vídeo História do Brasil, se a gente vai aqui no Rio, no museu, você vê Dom Pedro, você vê toda a corte com numa outro tipo de construção, assim, eram imagens montadas, principalmente pós-Napoleão, já que você está falando aí da coisa, pós-Napoleão, tem uma estrutura base para se construir a imagem da vitória através da tela, do quadro, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, quando eu estudei a parte da Grécia, eu fiquei muito impressionada, isso depois eu fui pesquisar mais a fundo, que as esculturas gregas, né? Ela, na verdade, eram representações idealizadas, porque você já está demandando um tempo para uma escultura, um dinheiro para, né, esculpir no mármore, e aí você ainda vai fazer mal feito? Vai fazer torto? Não vai fazer simétrico? Então tem aí... Então eu acho que o seu trabalho meio que dialoga com o da Lalesca justamente nessa pesquisa histórica. Ela não tem nenhuma, mas a sua é sempre aquele lugar idealizado, né? Então eu abro aí, eu acho que a Lalesca saiu, então a gente começa com o Tiago, né? Então, realmente é algo para se pensar, né? Quando a gente vai tratar especificamente, por exemplo, de Avatar, porque não só o figurino, né? Dá para fazer também um trabalho acerca da arquitetura, porque os cenários de Avatar são muito bem construídos. E cada nação também, eu não me aprofundei, então não vou falar, né, exatamente acerca de onde foram as inspirações, mas cada nação também tem a sua arquitetura própria, né? Então, a Nação do Fogo tem os seus prédios próprios, o Reino da Terra tem os seus, os Nômades do Ar, enfim. Mas eu acho que uma coisa muito interessante, eu acho que eles souberam
escolher muito bem o período das inspirações, né? Durante as minhas pesquisas, eu notei que as dinastias da China, Japão, as coisas assim, elas se passam muito perto, óbvio que assim, juntando tudo, né, é um período enorme, porém assim, encerrava uma, começava outra, encerrava uma, começava outra. Então, em determinado momento, fica algo muito próximo da outra e fica semelhante, né, visualmente falando. Não há mudanças tão bruscas. Óbvio, se você for pegar a primeira dinastia para a última, vai ter uma mudança, né? Mas são mudanças graduais. Eu acho que eles souberam muito bem adaptar isso, tentando fazer essa linearidade visual. Então, por exemplo, a gente tem as armaduras, e daí todas as armaduras têm meio que uma semelhança, mas ao mesmo tempo elas não são tão semelhantes assim, porque elas pegam um pouco das características, né, de cada nação. E daí eu fico até uma coisa pensando assim, eu particularmente tenho um live action, né, que saiu agora na Netflix. Eu particularmente não gostei tanto, e eu não gostei especificamente também do figurino, né? Eu achei que é o tipo de coisa que parece que só a animação consegue transmitir essa harmonia entre as coisas. Quando eu vi o figurino da versão live action, já para mim já não casou da forma que casa na animação, né? Já para mim ficou uma coisa um tanto quanto bagunçado. Não sei, acho que talvez as cores também eu não tenha gostado, né? Acho que visualmente falando, as cores de Avatar, eles sabem usar muito bem os tons, né, para não ficar uma coisa muito gritante em relação a um vermelho muito gritante, um amarelo apagado. Não, eles conseguem trabalhar isso de forma bem, bem linear para fazer com que seja bem harmônico, né? Então, para mim, o segredo realmente são esses detalhezinhos pequenos, né, que eles souberam de fato deixar tudo harmônico, né? Até a própria questão dos cenários mesmo, os cenários eles também têm cores próprias de acordo com cada nação, né? Mas como eu falei, são cores que eles seguem uma cartela visual muito bem delimitada, né? Para não ficar nenhum muito conflitante com o outro. Coisa que, por exemplo, no live action eles não só para mim, né? Eles não souberam fazer tanto, assim, ficou uma coisa muito gritante. Parece que houve um conflito em vez de uma parceria entre as nações, que é o que acontece muito no, no desenho, né? Eles souberam usar o traço, se beneficiar também do traço da animação, né? Para fazer de forma que ficasse tudo muito harmônico entre as quatro. As quatro meio que se complementam, não há um conflito de interesses, como eu notei, por exemplo, na versão live action que a Netflix fez, né? Ótimo, Thiago, obrigada. Vamos voltar então para a Lalesca, que aí que a gente começou com o Thiago, deu essa invertida. Não, tranquilo, a internet está um pouco ruim aqui no campus, mas como eu ia dizendo, eu acho que até foi bom o Thiago começar falando assim, porque ele falou muito da questão da animação versus live action, né? E como o curta que a gente está fazendo aqui, ele é de stop motion, né? Então é muito uma mistura, de certa forma, dessas questões, né? É uma animação, mas não é uma animação digital, nem em desenho, né? Então, o que manda muito quando a gente vai pensar o figurino é a questão da fotografia, né? Como é que esse figurino ele vai imprimir na câmera, né? Então, todos os testes de materialidade, eles são feitos com a fotografia, né? A gente foi testando o que imprimia melhor a imagem, né? O que flicava, o que não flicava. Então, tudo muito vendo como isso vai imprimir na câmera, porque o grande trabalho vai ser da câmera, né? E de como esse figurino vai ficar. E claro, né, quando a gente fala sobre figurino histórico, né, de pesquisa histórica, achei, né, parabenizar a Luísa, inclusive, porque foi um trabalho incrível, o trabalho de vocês, todos maravilhoso. Mas eu identifiquei muito essas questões, né, porque tem as questões éticas, quando a gente fala sobre pesquisa de figurino de época, né, figurino histórico, a gente pensa em questões éticas muito, porque, por exemplo, né, num figurino pré-histórico se utilizaria um couro de um animal que hoje em dia é ameaçado de extinção, ou, por exemplo, em um corset do século XIX se utilizaria barbatanas de baleia. Hoje em dia nós não podemos fazer uso disso, né, desses materiais, né, por questões éticas que nós temos hoje em dia. Então, quando a Nívia até falou a questão de
que o que a gente faz, né, de certa forma, a obra de época de hoje, ela diz muito sobre hoje e nem tanto sobre a época que a gente está tentando ali reproduzir no trabalho, é muito verdade, assim, porque é uma maneira de como a gente enxerga as coisas no dia de hoje, né? E até mesmo, por exemplo, padrões de beleza ou questões de, né, questões estéticas no geral, elas são muito ressaltadas nisso, né? E quanto aos materiais, foi uma mistura de orçamento com o que a gente tinha acessível aqui em Pelotas, né? Pelotas é uma cidade de interior, então, né, o acesso a materiais ele não é ruim, mas ele também não é tudo que tu quiseres. Então existe uma questão assim, né? E foi testando vários materiais. Eu testei com tecido, com o couro e com o látex, né? E o látex funcionou para algumas coisas, outras não funcionou. O tecido, a mesma coisa. O tecido, eu achei, foi uma surpresa para mim, inclusive, que o tecido ele tenha tido um caimento que o couro foi melhor, porque eu achei que o couro ele ia ser muito mais difícil de trabalhar, né? Mas existem gramaturas de couro, que aí são coisas que a gente vai aprendendo no próprio processo do trabalho, assim. E aí tem couros que foi o caso. Algumas roupas funcionaram melhor no couro, a branca funcionou melhor no couro, e a marrom funcionou num tecido que imita couro. Então, foram questões que a gente foi aprimorando com o processo, assim, foi bem interessante. Legal, Alesca. É bem isso, né? Que além do que eu falei, né, de representar toda uma época atual, tem a questão dos materiais, né? Então não tem uma figurino de época, não é uma reconstrução histórica, porque hoje em dia tecido natural já é mais difícil encontrar. Imagina você fazer um vestido, né? Maria Antonieta, um vestido de seda completo. Então, assim, tem um outro orçamento, né? Lógico que um filme da Sofia Coppola com a Milena Cananero talvez tenha esse orçamento, mas nessa construção toda tem esse lugar também de se conseguir ou não, fora o peso, enfim, que você trouxe também através dessa gramatura. Muito legal essa pesquisa de vocês. Então vamos, Rosane, para a gente pensar aí essa construção, né, realística diante da possibilidade, né, voltar. O que você... Agora é a sua vez. Se vocês tiverem pergunta também, tá, gente? Para vocês, a gente faz depois uma outra rodada. Tá bom? Na animação, né, tem muito essa discussão, né, do que, já que a animação, diferente do live action, ela não filma, né, algo real, ela precisa fabricar o movimento sinteticamente, seja através da fotografia, seja através do desenho digital e tudo mais, tem muito essa discussão, né, se é mais interessante para a animação ela retratar algo real ou explorar algo abstrato, né? Diversos autores que estudam a animação, como, por exemplo, Paul Wells, que é super consagrado e tudo mais, eles apontam que é justamente na abstração, né, no fantasioso, que nasce realmente a linguagem da animação. É algo que a animação, enquanto linguagem, ela consegue explorar mais facilmente, né? Eu acredito que... assim, enquanto pessoa, na minha opinião pessoal, eu acredito que a animação ela tem espaço para explorar as diversas possibilidades, né? Eu acho assim, incrivelmente interessante a animação que ela explora essa abstração do fantasioso, mas eu também aprecio, né, essa animação que ela retrata o real, também busca esses pontos de realidade, né, na imagem animada. E é muito interessante isso, porque quando a gente abre espaço para essa discussão, né, de como a gente consegue criar em cima do fantasioso, como a gente consegue fotografar o que não é fotografado, né, que é algo estudado na animação pelo Stephen Prince,
puxa muito para o que a Lalesca falou, né? Porque, tipo assim, ela tem um material que não foi fotografado antes. Então, como é que você fotografa isso, essa coisa que não é possível de fotografar, né? Então, aponta muito para essa questão de como o realismo muitas vezes está em como a gente percebe, né? O Stephen Prince, ele dá o exemplo de Jurassic Park, que tem os dinossauros. Os dinossauros não foram fotografados antes. A gente está tendo lá suposições, né, construídas em um material prévio do que poderiam ter sido os dinossauros, como eles pareceriam, como eles soavam e tudo mais, e como a gente, quanto espectador, a gente consegue perceber um certo grau de realismo nisso, né? A gente olha para aqueles dinossauros e a gente percebe aquele dinossauro como um dinossauro, como algo real, né? Eu acho que a animação, ela, por ser esse meio que oferece várias possibilidades, eu acho que é interessante para ela explorar essas várias possibilidades que estão ali ofertadas a ela, né, enquanto meio. Então, eu acho isso super interessante. Isso. Excelente. E a gente vê que as apresentações elas vão convergindo tanto que a resposta de um vai a resposta do outro e vai construindo. Vamos lá, Luísa. Vamos. A Lalessa falou sobre ética, e aí eu queria já juntar na sua pergunta também, ética nas escolhas dos tecidos também, mas ética também em quem são as suas referências, né? Você estava falando sobre como as pinturas e também as esculturas gregas foram todas pensadas, quem são as nossas referências. E a Ximenes também, ela tá no meu projeto de TCC, e ela fala sobre como existe um poder de decisão no olho de quem vê as formas. Então, quem está pintando já tem uma preconcepção sobre o que está pintando, e a gente está sempre... Eu sinto que a gente está sempre refém também na direção de arte do que foi feito por outras pessoas, especialmente na pintura. Eu sinto que esse é o primeiro lugar comum na hora de fazer direção de arte, e é também repensar esse lugar, porque vem sempre de um lugar de pessoas que têm preconcepções sobre quem está sendo pintado. E a gente, sem querer, mas também sem opções de outras referências, porque às vezes a única referência que a gente tem de uma época é determinado pintor ou determinada pintura, e que a gente acaba reproduzindo também no nosso fazer de direção de arte. E como pensar isso de maneira mais ética. Excelente, ele vai se confluindo, né? É sempre um ponto de vista, né? Aquela história de que uma obra pode ser feita e refeita milhares de vezes, o mesmo roteiro. Se a gente muda a equipe, a gente tem percepções completamente diferentes. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Principalmente na hora da pesquisa de figurino, porque eu sempre falo, o figurino, ele é aquilo que mais toca o indivíduo, né? Principalmente o espectador, porque eu acho que lida com esse corpo humano, então ele, né? E roupa meio que todo mundo usa, então a possibilidade de criar essa expectativa, ou de aceitar, ou da crítica, como o Thiago acabou tendo também essa opinião, tipo, ao live action, não contemplou as minhas expectativas. Mas talvez seja isso também, né? Porque a gente cria essas expectativas do que vai ser, a gente tem um ponto de vista né? São vários pontos de vista nesse trabalho, diretor, mas tem figurinista, equipe de figurino de uma maneira geral, e a gente está falando também de um corpo, né? E entra também nessa pesquisa da história, que a gente não recebe um corpo de época, né? É difícil você fazer um figurino de época num corpo que é contemporâneo. Um corpo que não tem essas dimensões. As dimensões, o corpo humano se modificou muito. Então, assim, não é o mesmo corpo. Não é e existem discussões, né? Pessoal que usa corset, ou usar ou não usar o corset, né, nas produções de época. Sim. Exatamente. O corset é um exemplo dele, né? Porque quando faz as produções de época, o corset ele não pode ser apertado como ele era. Ou então, o peso desse figurino, né? Se a gente pensar numa produção de época, qual é o peso desse figurino? Fala, Thiago. Isso é interessante, né? Em relação a essa questão do espartilho, do corset em produções de época. Por exemplo, se a gente for buscar Titanic, né? O James Cameron é muito obcecado, assim, por essa fidelidade, né? Ele foi
enfim, ele colocou a equipe mesmo para usar, então todo mundo tinha que usar espartilho, corset, tipo, até a galera que tava fazendo, sei lá, um empregado que passava por 2 segundos ali por trás da cena tava usando. Já, por exemplo, em Pobres Criaturas, a Bella Baxter, né, que é a protagonista, ela não usa. E a figurinista já falou que ela optou por não colocar o corset, o espartilho, para dar esse toque de modernidade à própria personagem, né, que é uma personagem à frente do seu tempo. E ao fazer a retirada do espartilho, dá todo esse ar de, enfim, de modernidade para até brincar, né, em relação a como fazer esse figurino de maneira histórica. Eu acho que tinha também, né? Pobres Criaturas é difícil falar, né? Porque ele teve uma liberdade aí, brincou com o tempo, na verdade. Eles decuparam o tempo e teve essa brincadeira. Mas eu fico pensando, no caso do peso, inicialmente no Maria Antonieta, nos filmes da Luísa, né? Mas quando você traz a ideia do live action, cita, eu fico pensando, gente, uma armadura dessa é impossível do indivíduo carregar, sabe? Só da gente ver essas imagens, essas fotografias, no caso que você fez essa pesquisa, né, no site do Met e tal, só de ver aquilo assim, você já. Peraí. Quantas pessoas carregaram para vestir esse manequim para essa exposição? Então, imagina você colocar isso num ator. Então, e a gente sabe, tem isso. Então sempre vai ser uma criação, porque eu acho que no total, no geral, a gente está falando sobre isso, né? Sobre a criação do figurino e essa liberdade. Então, acho que todos eles têm essa liberdade de criação, mesmo a Rosane nessa busca incessante da construção da mise-en-scène para o realismo, assim, realista, de lá buscar as referências fotográficas, tem essas adaptações que sejam nos detalhes, né? É mais difícil, assim, a realidade. Acho que muitas vezes a realidade supera, né, a ficção. Acho que todas as vezes supera a ficção. Quantas vezes a gente vê algo na rua, já que a Luísa falou também sobre essa relação da moda, né? Moda, figurino. Então, que a gente vê é que não produz sentido colocar num figurino, né? Ou então são mais completos, são mais complexos figurinos, a moda cotidiana, a moda social, enfim, nessa construção de estereótipos. E vocês querem se fazer perguntas? Perguntas no chat, como que tá? Alguém? Eu só queria acrescentar uma coisa que eu lembrei quando o Thiago falou dos figurinos do live action. E eu vi alguém comentar na internet, eu não lembro exatamente onde, que o que dá esse estranhamento, né, desses figurinos do live action, dessas fantasias de animação e tudo mais, é que elas não parecem figurinos, eles parecem fantasias, porque tá ali uma roupa pronta que foi colocada no ator. E não tem essa aparência de uma roupa que é utilizada no dia a dia. Enquanto, por exemplo, na animação ou em outras adaptações daquilo, essas roupas elas são vestidas no dia a dia, elas são usadas, elas são rasgadas, elas têm manchas, entendeu? Então, estavam falando que esse estranhamento que a gente tem enquanto espectador com os figurinos de live action é que eles parecem fantasias porque eles não parecem roupas vestidas, não parecem roupas que são vestidas, né? Exatamente. Eu acho que eles pecaram muito em não saber adaptar o figurino da animação para o live action. Eles só fizeram meramente reproduzir. E a gente sabe que assim, é impossível reproduzir. Um figurino para uma animação, você não vai conseguir trazer ele para o mundo real, entre aspas, né? De forma que fique igual. Então, eles tentaram ao máximo reproduzir com essa fidelidade, mas esqueceram do processo de adaptar, né? Tanto é que Avatar ele tem uma adaptação em 2010 ou 2011, por exemplo, e eu acho os figurinos daquela adaptação, embora a adaptação seja horrível de roteiro, eu acho os figurinos muito melhores. Porque, para mim, eles souberam fazer essa adaptação de olhar para a animação e falar: tá, beleza, isso é uma animação, mas a gente tem que trazer isso de uma forma que fique palpável no live action, coisa que na Netflix, a Netflix só pegou e fez, bora reproduzir isso em um live action, e pra mim realmente ficou muito estranho mesmo.
falta vida, né? Recorte, vamos pensar, o figurino é um recorte da vida. Falta, né? Na mesa anterior falamos do amassado, né, que teve, mas falta essa vida, essa presença. Aqui a gente vê a Tainá, deixa eu ver aqui alguns comentários, parabenizando a mesa. A Tainá dá parabéns pela mesa, pelas apresentações excelentes, a Flávia Herede também, muito bacana a mesa. O Marcelo, eu parabenizo a todos pelas excelentes pesquisas e apresentações, você também, Nívia, muito bom. Obrigada, Marcelo. Cara, foram excelentes apresentações, assim, parabéns para vocês. Isso todos foram trabalhos de conclusão de curso, não, a Lalesca é uma pesquisa que ainda está em curso, né? A Luísa foi um trabalho de conclusão excelente, super completo. A Rose também foi, né? Um trabalho de conclusão muito bom. E ele já está público no site, na biblioteca das instituições. Fala para a gente só instituição, porque caso alguém tenha interesse, né? É sempre bom fazer aquele... E deixar também, se alguém quiser contactar, porque às vezes muitos estudantes vão ouvir e estão pesquisando, estão no mesmo processo e querem trocar, saber informação, ajudar, usá-los como referência, né? Já que são aí jovens pesquisadores. A Júlia também adorei muito as pesquisas, as apresentações. E aí, gente, onde encontra? Fala da universidade. Pode começar, Luísa, que eu já vi que desbloqueou. Tá no site da BCE, da UNB. Se jogar BCE, UNB, TCC no Google, acha. Aí é só pesquisar o nome que tá lá. Perfeito. O meu trabalho de conclusão de curso também está no repositório Atena, da UFPE, do curso de Comunicação Social, na abinha de trabalho de conclusão de curso de Comunicação Social. O meu também está no site da Atena, também na aba de design. É só pesquisar, colocar avatar como palavra-chave, já acho. Tiago e Avatar. Se tiver lá, E a Lesca, como que a gente vai conseguir acompanhar esse processo, né? Eu quero ver os materiais, essas adaptações depois. Bom, o trabalho está sendo desenvolvido aqui na UFPEL, né? Então, tem algumas redes, né, do curso de cinema da UFPEL e do Centro de Artes da UFPEL também, lá no Instagram, só digitar Centro de Artes UFPEL ou Cinema UFPEL, conseguem acompanhar vários trabalhos muito legais que estão aí. O meu talvez esteja daqui a um tempo, né? Vocês sabem como é stop motion, sempre dá uma demoradinha, mas é isso aí, tem muita coisa legal para acompanhar e vai ser ótimo acompanhar o trabalho de todo mundo. Isso é sempre bom, esses lugares de troca. E acompanha a gente lá. Achei muito interessante a sessão. O figurino, o Didi Freitas falou, achei muito interessante essa sessão. O figurino é muito além do que eu pensava. Parabéns a todos. Lalesca, você trabalha com Lauer também? É isso? É isso? Dá uma olhada aí nos comentários para ver se eu falei certo. Aí apareceu. Marcelo, então, eu ainda não tô no... Eu ainda não tive aula com o professor Lauer. Eu ainda estou no começo do curso. No começo do curso ela já está arrasando. É isso, gente. A gente vai encerrando. Lembrando que a gente tem uma mesa amanhã, às 8 da manhã. Hoje a gente tem uma sessão presencial na ECO da UFRJ, ou seja, a gente quer usar todas as instituições do Brasil, né? A gente está de Pernambuco, Rio Grande do Sul, passando por Brasília, para unir. Espero vocês nos próximos, tá? Nos próximos Siddharth. Um prazerzão, tá? Ouvi-los. Excelentes pesquisas, a gente já está com o caderno de resumos disponível. Já o ISBN sai, porque tem algumas burocracias, mas com o ISBN, publicação ali com o ISBN, que é sempre bom, tá bom? E é isso, qualquer coisa vocês procurem a gente lá no Grupo Nida, no Instagram ou pelo e-mail que vocês já têm, estamos super disponíveis e ao público também, tá bom? É isso, e a gente vai encerrando por aqui, que já a gente tem uma mesa. Se alguém tiver, não tem nenhuma pergunta. Lalesca, desculpa, foi o corretor. Aguarde a semiótica. Foi o que...
Aguarde a semiótica. Eu acho que isso surgiu como quase uma ameaça, hein, Marcelo? Tá bom? É isso. Obrigada aos 4. Obrigada, Drica, por acompanhar todas as mesas desde cedo. E até amanhã, às 8 da manhã, gente. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.